Fala galera, hoje o vídeo é sobre 7 exercícios inúteis, que são exercícios ineficientes do ponto de vista de ativação muscular e ainda são potencialmente lesivos. Então defini aqui alguns critérios para que vocês entendam, tá, a escolha desse tipo de movimento. Geralmente esse tipo de movimento, apresenta pequena ativação muscular, isso segundo estudos, tá? A maioria dos estudos mostra mais malefício do que benefício, e quando tem comprovação científica, geralmente não apresenta resultados tão significativos, sempre há opções melhores. E por consequência disso, eles são tem pouco potencial de hipertrofia. Então, para quem visa moldar o físico, ganhar massa muscular, aumentar mesmo assim o volume de massa muscular, não são boas opções. E esse tipo de movimento, principalmente para iniciante que não tem tanta consciência corporal, está aprendendo ainda a dominar a técnica do movimento, vai exigir muito da articulação, muito dos tendões, das cartilagens e ligamentos. Então não são boas opções, principalmente para o público iniciante. Podendo então esse tipo de movimento causar desconforto e má postura, inclusive compensação de musculaturas mais fracas, gerando dores. E também pode inclusive gerar lesões, tá? Então vamos aqui para que vocês entendam o que é considerado exercício seguro. Basicamente tem que partir dessa premissa aqui, que seria o que? Manter as curvaturas anatômicas preservadas, as curvaturas mais naturais possível do que é anatômico, tá? Então qualquer movimento tem que se basear nessa premissa. Então vamos começar aqui. O primeiro movimento é a puxada pelas costas. Aqui a gente tem que analisar algumas estruturas, tá? A parte mais importante aqui, seria a cervical. Quando você traz a barra, você naturalmente vai ter que flexionar um pouco mais seu pescoço para permitir que a barra desça, para ter uma boa amplitude de movimento. Só que você fazendo isso, você perde a curvatura natural da coluna, comprometendo a parte torácica e a parte lombar também. Outro ponto é que você descendo a barra aqui próximo da estrutura da cervical, principalmente para indivíduos que pegam muito peso, pode acontecer um acidente, não quer dizer que vai acontecer, mas pode, por exemplo, arrebentar o cabo e com a força que você trazer, você mesmo acertar sua estrutura cervical aqui e acontecer algum problema mais sério. Outro ponto aqui é a articulação do ombro, que chama gleno-humeral. É uma articulação muito móvel, faz vários movimentos em vários eixos e ângulos, então ela tem que ter os devidos cuidados, principalmente em questão de fortalecimento da estrutura que passa por essa articulação, que seria o deltoide anterior, deltoide medial e deltoide posterior. Além disso, tem um conjunto de 4 músculos que chama manguito rotador. Eles também devem estar bastante fortes para evitar lesões. Porém, nesse tipo de movimento, mesmo que a musculatura esteja forte, há sim risco de lesão, porque aqui você está fazendo uma abdução, certo? Que é o movimento de abrir, com o movimento de rotação para trás, rotação externa. Isso vai exigir muito da articulação, porque isso aqui não é anatômico. Está passando da posição anatômica do corpo. Então vai exigir muito mais da articulação. Então para o iniciante também, ou para quem não tem uma musculatura bem desenvolvida, ou já sente desconforto no ombro, não é uma boa opção. Então seriam esses aí os fatores que pesam contra esse movimento, tá? Então qual que seria a melhor opção? Você deve estar pensando. Seria a puxada pela frente, porque aqui você consegue manter a curvatura preservada do começo ao fim, da parte cervical, da parte torácica, parte lombar. Vai ter uma ativação inclusive melhor, da parte das costas, aí, do romboide, e mais confortável do ponto de vista de execução, para o ombro. Não vai exigir nem tanto do ombro, nem tanto do punho. E não vai precisar curvar a cervical para frente. Então a melhor opção é fazendo a puxada pela frente, tá? Outro movimento aí seria o desenvolvimento por trás. Ele parte da mesma premissa da puxada por trás, tá? Porque faz basicamente o mesmo movimento, que seria uma abdução com rotação externa de ombro, que não é uma posição anatômica e exige muito mais da articulação do ombro. E também, é a mesma coisa, se você falhar, por exemplo, e bater muito forte a barra na estrutura cervical, pode causar não só dores, como pode causar alguns problemas mais sérios, Então, não é uma boa opção também. E a opção mais segura para esse movimento seria a puxada pela frente. Você vai conseguir sustentar inclusive mais carga, vai ter a mesma ativação do ponto de vista do ombro, dos deltoides, e é mais confortável e mais seguro. Leg press de lado seria o terceiro movimento.
Esse que não tem comprovação científica, pelo menos que eu tenha visto, mas algumas pessoas fazem ele. Só que existem alguns pontos que pesam contra esse tipo de movimento. Primeiro ponto, o calcanhar, durante a execução do movimento, tem que ficar apoiado o tempo todo. É aqui que você vai concentrar a força. Só que ao fazer esse movimento, para quem tem encurtamento muscular, por exemplo, ou não tem tanta consciência corporal, provavelmente vai levantar um pouco. Isso vai gerar uma espécie de compensação no joelho. Mulheres, naturalmente, já têm 4 vezes mais chance de lesão em joelho. Além de levantar o calcanhar da plataforma, provavelmente a pessoa não vai conseguir manter o alinhamento entre perna, joelho e coxa, que deve ser mantido durante toda a execução do movimento. E vai acontecer que ela vai fazer uma rotação do joelho para dentro. E isso aí é como se chamava de valgismo dinâmico, que isso aumenta muito a compreensão na patela e nas articulações e ligamentos. Então não é interessante também, tá? Outro ponto aqui seria o apoio, né? Que você vai fazer um apoio lateral, mas o ideal para você conseguir fazer uma boa amplitude de movimento e sustentar mais carga possível de forma segura seria apoiando toda a estrutura da coluna, porque a coluna é feita para aguentar, suportar a carga nesse eixo aqui, ó, natural da coluna, que seria o eixo longitudinal, certo? Quando você apoia lateralmente, também não é a melhor forma de sustentar cargas. Então, não é a melhor opção, leg press, tá? Dessa forma. Se você quer fazer unilateral, faça unilateral, só que faça da forma tradicional, porque aqui sim, ó, você consegue manter o calcanhar bem apoiado, você consegue manter as pernas bem alinhadas em relação ao joelho e o joelho em relação à coxa e o quadril. A lombar bem apoiada, a parte do quadril bem apoiada e cervical bem apoiada. Essa aqui seria a maneira ideal de execução do movimento, tá? Seria mais seguro e muito mais eficiente. Outro movimento seria o abdominal lateral em pé, né? Por que esse movimento não é tão eficiente? Porque a maioria das pessoas não tem tanta consciência corporal. Elas não conseguem direcionar a força para o local certo. Então, ao fazer esse tipo de movimento aqui, ó, não consegue direcionar a força para o oblíquo, que é a musculatura alvo, e acabam mais balançando o tronco para lá e para cá, né, do que necessariamente contraindo a musculatura. Então, esse aqui acaba que não é um bom movimento, tá? Então, a melhor opção seria uma flexão de tronco lateral, por exemplo, essa aqui ou qualquer outra, né? Assim é mais fácil, principalmente para o iniciante aí que não tem tanta consciência corporal. Aqui sim você vai conseguir ter uma ativação muito boa do reto abdominal, como os oblíquos externos aqui, tá bom? Outro movimento seria o glúteo com caneleira. Esses aqui tem alguns pontos que pesam também, tá? Independente do ângulo aqui, eu coloquei uma imagem ilustrativa, tem várias posições, né? Com a perna flexionada 90 graus, com a perna mais estendida, com a perna além de 90 graus aqui e com as pernas abertas, né? Abduzidas. De todas as formas, a maioria dos estudos não mostra tão eficiência. Se comparar, por exemplo, um glúteo com caneleira com agachamento, é totalmente diferente. Assim, seria o agachamento ou afundo, por exemplo, seria 3 vezes superior ao glúteo com caneleira. Então, para quem visa resultado aí, não tem muito por que perder tempo com a execução de glúteos com caneleira. Pode sim isolar, né, a musculatura do glúteo posterior, mas acaba que não é eficiente, porque a maioria desses movimentos que não dá para sustentar tanta carga, por mais que a mulher tenha força ou o homem tenha força para colocar a caneleira, não vai dar para sustentar tanta carga quanto um agachamento, pela posição e eixo que a coluna fica, né? É uma posição em desvantagem mecânica. Outro ponto seria a amplitude de movimento, né? Acaba que não tem tanta amplitude, e para uma pessoa que tem encurtamento muscular, por exemplo, vai gerar uma compensação na lombar, porque quando ela flexionar aqui, ó, subir o quadril, provavelmente vai acentuar a curvatura da lombar, que chama lordose, e isso aqui a longo prazo não é interessante, podendo causar desconforto, inclusive hérnia de disco a longo prazo, tá? E dessa forma aqui, ó, que é uma abdução, né? Não é muito eficiente também no meu ponto de vista. Eu acredito que ainda assim movimentos básicos são muito mais eficientes, tá? Por exemplo, o agachamento tradicional, um sumô, um afundo, um búlgaro, vai ter uma ativação muito maior do glúteo do que esses movimentos do glúteo com caneleira. Sem contar que para as mulheres, né, na sala de academia, que geralmente são lotadas, né, dependendo do período, pode ser um movimento constrangedor de se executar, né? Então a melhor opção, do meu ponto de vista, são exercícios básicos aí, ó, o agachamento, por exemplo, e o afundo. Claro, tem outros movimentos, como stiff, né, terra, são sempre melhores opções, porque recruta mais a musculatura alvo, aumenta o recrutamento de unidades motoras, né, que são os tipos de fibras,
dá para trabalhar com mais amplitude, dá para trabalhar com mais carga, e tudo isso, todos esses fatores vão gerar melhores resultados do que o glúteo com caneleira, com certeza. Outro movimento seria o agachamento com apenas um pé no step. Não tem muita vantagem fazer a execução desse movimento assim, na verdade só tem malefício do meu ponto de vista, porque aqui você vai fazer tanto uma retroversão da pelve, né, que seria uma rotação do quadril, quanto vai fazer uma lateralização da pelve também. Isso vai gerar compensação na perna que está apoiado no chão. Então, ao executar esse tipo de movimento aqui, além de não ter vantagem, vai ter desvantagem e compensação, podendo gerar aqui desconforto no joelho que está apoiado no chão, ou então, caso a pessoa não sinta nada, né, que já tem um bom consciência corporal, musculatura forte, pode gerar uma assimetria e uma desproporção de força. Então, o ideal mesmo seria que vocês fizessem da maneira tradicional, tá? Com os dois pés apoiados, aqui você vai conseguir manter o alinhamento completo, né, do joelho com relação ao quadril e a coluna. Então, não tem muito o que inventar esse tipo de movimento não, tá? E o último seria o avanço na esteira. Para mim não tem vantagem, porque a maioria das pessoas não consegue executar com eficiência nem na forma tradicional apoiado no solo, né? Seja com halter, com barra ou próprio peso corporal. E fazer na esteira só aumenta o nível de instabilidade, fazendo com que você possa desequilibrar e cair da esteira, ou então exigir muito mais a sua articulação do joelho, porque algumas pessoas já se queixam, né, desse movimento no solo, né, porque não consegue executar com eficiência. Imagina na esteira que vai ter que, além de equilibrar, vai ter que estabilizar o movimento para conseguir abaixar, e a esteira em movimento. Então acaba que, além de não ser eficiente, é perigoso. Então a melhor forma é da forma tradicional, tá? A esteira deve ser feita para o intuito que ela foi criada, que seria caminhada ou corrida. E o avanço deve ser feito da forma tradicional. Então, provavelmente a pessoa que faz esse tipo de movimento, sei lá, seja no começo ou no final do treinamento, provavelmente ainda não entendeu como é treinar com eficiência, né, com intensidade, um bom volume de treino. Até porque se a pessoa treinou um treino de perna completo, com qualidade, provavelmente ela não vai conseguir fazer avanço de forma alguma, e muito menos na esteira. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Entendam os critérios aí que eu defini para classificar como exercícios inúteis, né? Mas na verdade é porque realmente não vale muito a pena colocar num programa de treinamento para quem visa resultados aí de uma forma segura e eficiente. Então, se você gostou, deixa o like, comenta e compartilha aí com seus amigos. E até o próximo.